E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finanças Organizadas. Eu sou Oswaldo Santana, criador do canal, e o assunto de hoje que eu gostaria de passar para vocês é um assunto muito interessante que com certeza a gente precisa estudar mais ao longo do tempo para a gente introduzir isso na nossa carteira de investimento, que são os investimentos no exterior. Eu vou te explicar alguns pontos e vou te dar 5 razões para você mandar o seu dinheiro lá para o exterior e colocar alguns ativos na sua carteira. Quando eu falo de exterior, de investir lá no exterior, eu estou falando especificamente nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. É claro que a gente tem a possibilidade de investir na Europa, na Ásia, em alguns outros países, mas eu vou focar mais no lado de investir lá nos Estados Unidos e vou te dar algumas razões para que você estude mais e veja como que funciona essa questão. Os investimentos no exterior, eles podem ser feitos basicamente de duas formas. É claro que você pode se expor aí por meio de ETFs, algumas formas simples. Mas existem basicamente por parte de BDRs, que são os recibos que são negociados aqui na Bolsa Brasileira, ou seja, as ações estrangeiras, elas emitem esses recibos aqui no Brasil, por exemplo, e você compra esse recibo. E aí fica como se fosse lastreado nas ações lá de fora. Então você pode investir baseado em BDRs, e aqui hoje esse mercado está crescendo no Brasil. Muitas empresas estão fazendo essas emissões e você pode ter aí uma ampla variedade investindo aqui no Brasil, e uma grande vantagem é que você pode fazer tudo por um lugar só, a sua corretora que você investe aqui no Brasil. E a segunda opção, que particularmente é que eu prefiro, é investir diretamente lá fora. E para você fazer isso, você precisa abrir uma conta em uma corretora lá nos Estados Unidos. Eu sei que falando assim pode parecer muito confuso, mas é muito simples. As corretoras lá fora te dão todo o suporte, em português, todo o site para você enviar os seus documentos, cadastrar no site, como se fosse uma corretora aqui no Brasil mesmo, que você cadastra os seus dados principais, vai fazer alguma análise ali do seu perfil e depois vai liberar o seu acesso à plataforma da corretora. Então é a forma como eu prefiro e eu vou te explicar alguns pontos aqui nesse vídeo. E quando a gente fala de investimentos nos Estados Unidos, o primeiro grande motivo que eu gostaria de trazer para vocês é justamente o fato de os Estados Unidos serem o maior mercado do mundo. Lá é onde acontecem as maiores negociações, estão listadas as maiores empresas, e por conta disso, sendo o maior mercado do mundo, você com certeza tem mais oportunidades de investimentos. Por exemplo, a Bolsa Americana, a Bolsa de Nova York, em Nova York a gente tem duas bolsas principais, que são as duas maiores do mundo, que é a Bolsa NYSE e a Nasdaq. A Bolsa NYSE, por exemplo, ela foi criada em 1792, ou seja, são mais de 200 anos de existência, com as principais empresas antigas do mundo inteiro. E aí você também tem a opção de investir na Nasdaq, que já é uma bolsa um pouco mais recente, de 1971. A bolsa Nasdaq, ela contempla ali algumas ações de tecnologia, como a Apple, Microsoft, Facebook, Amazon. Todas essas empresas fizeram a sua abertura de capital na bolsa Nasdaq e você pode acessar através da sua corretora lá nos Estados Unidos. Então são grandes empresas no maior mercado do mundo. Para efeitos de comparação, a gente pode somar aí as empresas das duas bolsas de Nova York, que são as principais do mundo. Elas contemplam quase 6.000 empresas listadas nessas duas bolsas. Só para você comparar, aqui no Brasil a gente tem cerca de 400 empresas. Então é uma diferença muito grande e um mar de oportunidades que a gente tem acesso ao investir lá nos Estados Unidos. Então você tem acesso ao maior mercado do mundo e às maiores empresas do mundo também. Essas duas razões são as que eu gostaria de iniciar esse conteúdo para você, para que você pesquise mais sobre empresas lá fora, como por exemplo a Apple, que recentemente atingiu a marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, foi a primeira empresa a atingir esse valor. Então são empresas gigantescas que são listadas lá nos Estados Unidos e que são uma boa opção para você colocar na sua carteira de investimento e ter melhores resultados ao longo do tempo. E além disso, um terceiro motivo para você investir o seu dinheiro lá nos Estados Unidos é a dolarização da sua carteira. O que isso significa? O dólar é a moeda mais forte de todo o mundo. Ele é usado como reserva de valor por muitos países, inclusive o Brasil tem muita reserva em dólar no nosso Banco Central.
Então o dólar ele é usado amplamente em todo o mundo, é a principal moeda do nosso mundo. E aí, quando você dolariza a sua carteira, você tem investimentos dolarizados, você consegue ampliar ainda mais as suas chances de retorno, porque é uma moeda muito mais forte, muito mais estável ao longo do tempo. Ela teve uma perda ao longo do tempo considerável, mas não tanto igual ao real, por exemplo, que diminuiu o seu valor muito mais. E o dólar é uma ótima opção justamente para você dolarizar a sua carteira e deixar ela um pouco mais estável, ter maiores retornos ao longo do tempo. Então esse é o terceiro motivo que eu gostaria de falar para vocês, que é a dolarização da carteira. Você precisa ter fonte de receita também em dólar, não exclusivamente só aqui no real, no Brasil. Você precisa colocar moedas fortes no seu portfólio para que consiga passar por momentos de crise de uma forma melhor, porque justamente o seu portfólio vai estar diversificado. E essa é a quarta razão para você investir lá no exterior, para você diversificar a sua carteira. Eu falei isso num vídeo de semana passada. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para você acessar, onde eu te mostro o que você deve fazer com seus investimentos nesse ano de 2022. E lá eu citei os investimentos dolarizados, os investimentos no exterior. Justamente porque são as maiores empresas do mundo, os melhores resultados, mais oportunidades, e você colocando tudo isso na sua carteira, colocando um percentual, pelo menos ali de 20%, depois 30%, mais ou menos, aí depende do seu perfil de investidor, você consegue com certeza ter melhores resultados ao longo do tempo. Aí você precisa analisar, né, qual que é o seu perfil, quais são os objetivos, qual o percentual do seu patrimônio que vale a pena você deixar lá. Às vezes, por exemplo, você tem a intenção, vamos supor, de ir embora para os Estados Unidos daqui a um certo tempo. Então, talvez o seu percentual seja um pouco maior, cerca em torno de 50%, vamos colocar assim. E aí isso vai variar dependendo do seu objetivo e do seu perfil de investidor. É claro que é necessário avaliar, cada caso é um caso. Eu já falei aqui 4 motivos para você diversificar a sua carteira com investimentos lá no exterior, 4 razões para você investir lá nos Estados Unidos. E o último motivo é justamente uma razão mais aqui nossa do Brasil, que é um risco que a gente tem maior aqui no Brasil, que é o risco político, a instabilidade política, instabilidade fiscal. Então, investir lá nos Estados Unidos, no exterior, você consegue reduzir essa parcela de risco da sua carteira. Porque quando você concentra todos os seus ativos, por exemplo, só aqui no Brasil, você está muito exposto a instabilidades que a gente passa. E no Brasil, infelizmente, ao passar do tempo, a gente vê muitas brigas políticas que vão afetando cada vez mais o nosso país. E aí você precisa avaliar essa situação e pelo menos tirar uma parte para você reduzir esse risco. Basicamente, existem 2 tipos de riscos, que é o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático é o que abrange toda uma economia. Por exemplo, o coronavírus ele foi um risco sistemático, porque atingiu de uma forma geral todas as economias do mundo todo. Então não tem muito o que fazer para se proteger de um risco desse. O risco sistemático ele pega toda uma economia de surpresa ou atinge, né, todas as economias de uma vez só. E o risco não sistemático é quando você consegue conter e reduzir esse risco diversificando a sua carteira. Então, por exemplo, se aqui no Brasil a gente tem um risco político, por exemplo, principalmente esse ano de eleições, lá nos Estados Unidos esse risco não vai existir, porque a eleição aqui no Brasil afeta muito pouco ou quase nada lá nos Estados Unidos. Então, se você tem uma parcela dos seus investimentos lá, essa parcela dos seus investimentos não vai sofrer com a instabilidade política que provavelmente vai acontecer aqui esse ano. Então você consegue reduzir esse risco não sistemático e conseguir ter maiores retornos ao longo do tempo. E aí vale muito a pena você avaliar o seu perfil, estudar mais sobre essa questão, principalmente a parte de tributação. Eu pretendo trazer aqui mais vídeos sobre isso no canal, para que você entenda melhor e comece aos poucos, né? Nem que seja através de BDRs agora no início, pelo próprio site da sua corretora, compre, comece a se expor, de repente compre um ETF, que eu também pretendo trazer aqui assuntos sobre esse para o canal, e aí depois você começa a mandar dinheiro lá para fora, que é muito simples. Eu sei que agora no início muita informação pode parecer complicado, mas é muito simples de você investir lá no exterior. Com certeza vale a pena você dar uma analisada. Beleza, pessoal?
Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço.